Se sua alma está cansada, pare de rolar a tela e ouça o poder curativo de desacelerar, reconstruir e receber apoio. E se a razão da sua exaustão não for porque você é fraco, mas porque tem carregado fardos que nunca foram feitos para serem carregados sozinho? E se sua necessidade constante de continuar em frente for exatamente o que está impedindo sua cura? E se a transformação que você procura desesperadamente não estiver escondida em trabalhar mais duro, mas em finalmente permitir-se descansar, reconstruir-se e receber apoio? Fique comigo. Porque, se o seu coração tem gritado silenciosamente por baixo da superfície, esta mensagem pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Chega um momento na vida de toda pessoa profundamente ferida em que simplesmente sobreviver se torna exaustivo. Não porque lhe falte força. Não porque lhe falte determinação. Não porque lhe falte fé. Mas porque passou tanto tempo carregando todos e tudo ao seu redor que esqueceu como é ser carregado por alguém. Talvez seja exatamente aí que você esteja agora. Você acorda todos os dias com responsabilidades esperando por você. As pessoas precisam de coisas de você. Os problemas precisam ser resolvidos. As contas precisam ser pagas. Os prazos precisam ser cumpridos. A família precisa de apoio. E, em algum lugar no meio de tudo isso, suas próprias necessidades emocionais são silenciosamente deixadas de lado. De novo. E de novo. E de novo. Não porque você não se importe consigo mesmo, mas porque se convenceu de que as necessidades dos outros são mais urgentes do que as suas. Então você continua seguindo. Continua funcionando. Continua desempenhando seus papéis. Continua aparecendo para todos. Mesmo quando seu coração está exausto. Mesmo quando sua mente está sobrecarregada. Mesmo quando seu espírito está desgastado. O mundo aplaude sua força. As pessoas admiram sua resistência. Dizem o quanto você é incrível. O quanto é confiável. O quanto é forte. E ainda assim há momentos em que você se senta sozinho e pensa: eu não quero mais ser forte. Não porque esteja desistindo. Não porque seja preguiçoso. Não porque tenha perdido a esperança. Mas porque está cansado. Profundamente cansado. Cansado na alma. Um tipo de cansaço que não vem de trabalhar demais. Um tipo de cansaço que vem de carregar peso emocional por tempo demais. Um tipo de cansaço que se desenvolve quando você passou anos sobrevivendo em vez de realmente viver. Um tipo de cansaço que surge quando você passou anos sendo o porto seguro de todos, sem ter um lugar seguro para colocar sua própria dor. Se isso descreve você, quero que ouça com atenção. Você tem permissão para desacelerar. Não depois de merecer isso. Não depois de realizar o suficiente. Não depois que todos estiverem bem. Agora. Você tem permissão para desacelerar agora. Porque a cura não acontece em movimento constante. A cura precisa de espaço. A cura precisa de tempo para respirar. A cura precisa de momentos em que você para de atuar por tempo suficiente para ouvir o que seu coração tem tentado lhe dizer. Muitas pessoas acreditam que desacelerar é sinal de fraqueza. Acreditam que descansar é preguiça. Acreditam que cuidar de si mesmas é egoísmo. Mas essa crença destruiu inúmeras pessoas. Porque os seres humanos nunca foram criados para funcionar como máquinas. Máquinas podem funcionar continuamente até quebrarem. Os seres humanos são diferentes. Precisamos de restauração. Precisamos de recuperação emocional. Precisamos de momentos em que nossas mentes, corpos e espíritos possam alcançar as exigências que a vida colocou sobre nós. E, ainda assim, tantas pessoas resistem a essa verdade. Ignoram a exaustão. Ignoram o estresse. Ignoram a ansiedade. Ignoram a fadiga emocional. Até que, um dia, o corpo as obriga a parar. As emoções as obrigam a parar. A mente as obriga a parar. O que poderia ter sido curado através do descanso transforma-se em uma crise porque foi ignorado por tempo demais. Por favor, não espere até que seu colapso se torne inevitável antes de dar a si mesmo permissão para se recuperar. Você não precisa desmoronar para merecer cuidado. Você não precisa chegar ao seu limite para merecer compaixão. Você não precisa provar seu sofrimento para merecer descanso. A verdade é que desacelerar não significa desistir. Significa reparar. Significa criar as condições de que seu coração precisa para se curar. Significa dizer a si mesmo: meu valor não é determinado pela minha produtividade. Meu valor não é medido pela quantidade de coisas que realizo. Eu importo mesmo quando estou descansando.
E, para muitas pessoas profundamente feridas, essas palavras são difíceis de acreditar. Porque passaram anos acreditando que seu valor vem do que fazem, e não de quem são. Tornaram-se viciadas em provar seu valor. Provar sua utilidade. Provar sua força. Mas a cura começa quando você para de provar e começa a receber. Receber graça. Receber gentileza. Receber descanso. Receber apoio. E isso nos leva a algo que muitas pessoas em sofrimento precisam desesperadamente compreender. A cura não acontece por meio de transformações gigantescas. A cura acontece através de pequenas doses de estabilidade. Uma das maiores mentiras que a dor emocional nos conta é esta: se eu não consigo consertar tudo, então nada importa. Então nos sentimos sobrecarregados. Olhamos para todos os problemas, todas as metas inacabadas, todas as decepções, todos os erros. E, porque não conseguimos resolver tudo, acabamos não fazendo nada. Ficamos presos, paralisados, imobilizados. Mas a cura nunca exigiu perfeição. A cura exige consistência. Pequena consistência. Gentil consistência. Consistência compassiva. Os menores atos de estabilidade muitas vezes se tornam a base para transformações extraordinárias. Levantar-se da cama quando você não tem vontade. Abrir as cortinas quando a escuridão parece familiar. Beber água quando seu corpo se sente negligenciado. Dar uma pequena caminhada quando sua mente se sente presa. Preparar uma refeição saudável quando a vida parece caótica. Sentar-se em silêncio por 5 minutos em vez de se distrair constantemente. Essas ações parecem insignificantes. Mas não são. Elas são âncoras psicológicas. São sinais para o seu sistema nervoso. São lembretes de que, apesar de tudo o que está acontecendo ao seu redor, ainda existe algo estável ao seu alcance. Muitas pessoas subestimam o poder curativo desses atos simples porque estão procurando soluções dramáticas. Mas a recuperação emocional raramente é dramática. Ela geralmente é construída uma decisão comum de cada vez. Uma escolha saudável. Um hábito de cura. Um momento de compaixão. Repetidos de forma consistente. Dia após dia. Semana após semana. Mês após mês. Até que a vida que antes parecia impossível começa lentamente a parecer administrável. Até que a mente que antes parecia caótica começa lentamente a se acalmar. Até que o coração que antes parecia despedaçado começa lentamente a se sentir inteiro novamente. É assim que a cura geralmente funciona. Silenciosamente. Gradualmente. Fielmente. Como a luz do sol derretendo lentamente o gelo do inverno. Como raízes crescendo sob a superfície muito antes de uma árvore florescer. E embora esses pequenos atos sejam extremamente importantes, existe algo mais que importa tanto quanto apoio. Porque, não importa o quão forte você seja, você nunca foi feito para carregar a vida sozinho. Leia isso novamente. Você nunca foi feito para carregar a vida sozinho. Ainda assim, muitas pessoas profundamente feridas passam anos tentando fazer exatamente isso. Tornam-se independentes por necessidade. Fortes por sobrevivência. Autossuficientes por causa das decepções. Param de pedir ajuda porque aprenderam que nem todos aparecem quando são necessários. Param de expressar suas necessidades porque têm medo de se tornar um peso para os outros. Param de ser vulneráveis porque, em algum momento, a vulnerabilidade lhes trouxe dor. E, com o tempo, o isolamento começa a parecer mais seguro do que a conexão. Mas o que parece seguro nem sempre é o que cura. O isolamento protege a dor. A conexão cura a dor. As pessoas mais fortes costumam ser as mais solitárias. Não porque ninguém se importe, mas porque se convenceram de que precisam carregar tudo sozinhas. Tornam-se o ajudador de todos. O encorajador de todos. O apoiador de todos. O salvador de todos. Mas, quando precisam de apoio, permanecem em silêncio. Quando precisam de conforto, afastam-se. Quando precisam de ajuda, isolam-se. E, lentamente, o peso emocional torna-se insuportável. Meu amigo, se essa é a sua história, ouça isto com clareza. Você não precisa mais carregar tudo isso sozinho. Você não precisa ser a pessoa forte a cada segundo de cada dia. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Você não precisa sofrer em silêncio. Existe uma enorme coragem em pedir ajuda. Existe uma enorme força em admitir que está lutando. Existe uma enorme sabedoria em reconhecer seus limites.
O mundo frequentemente celebra a autossuficiência. Mas a cura floresce através do apoio saudável. A cura cresce em relacionamentos seguros. A cura cresce quando alguém escuta sem julgar. A cura cresce quando alguém se senta ao seu lado sem tentar consertá-lo. A cura cresce quando alguém lhe lembra que sua dor importa. E talvez o maior presente que você possa dar a si mesmo agora seja a permissão para receber apoio. Talvez isso signifique conversar com um amigo de confiança. Talvez signifique abrir seu coração para um familiar. Talvez signifique juntar-se a uma comunidade acolhedora. Talvez signifique procurar um conselheiro, terapeuta, coach, pastor ou mentor. Seja qual for a forma, o apoio importa. Porque existem batalhas que você nunca deveria lutar sozinho. Existem fardos que você nunca deveria carregar sozinho. Existem feridas que você nunca deveria curar sozinho. Você merece apoio. Não porque seja fraco, mas porque é humano. E ser humano significa precisar de outras pessoas. Ser humano significa precisar de conexão. Ser humano significa precisar de conforto durante as estações difíceis da vida. Enquanto você lê isto hoje, quero que imagine deixando o peso que tem carregado. Não para sempre. Apenas por um momento. Imagine deixar de lado a pressão de ter todas as respostas. A pressão de ser forte o tempo todo. A pressão de manter todos felizes. A pressão de sustentar tudo sozinho. Imagine respirar profundamente. Imagine seus ombros relaxando. Imagine seu coração finalmente ouvindo estas palavras. Você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa continuar provando seu valor. Você não precisa merecer descanso. Você merece apoio exatamente como é.